Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa das ligações mais fascinantes e, por muito tempo, mais ignoradas na medicina: a conexão entre o nosso estado mental e a saúde do nosso coração. Tudo isto com base num importante consenso da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2025, que está, de fato, a mudar as regras do jogo. E vamos começar com uma pergunta que todos conhecemos da poesia e da música: a ideia de um coração partido. Mas se isto for mais do que uma metáfora, e se a ciência nos provar que sim, um choque emocional pode literalmente partir o nosso coração? É precisamente isso que vamos investigar. Bem, aqui está o cerne da questão, um problema que afeta milhões de vidas. Durante décadas, os nossos sistemas de saúde construíram um muro, uma barreira quase invisível entre o coração e a mente. Trataram-nos como se fôssemos dois territórios completamente separados, e isso não é só uma ideia abstrata. Acontece na prática clínica todos os dias. Na cardiologia, o foco tem sido quase sempre o físico, o músculo, as artérias, enquanto o sofrimento mental, a ansiedade, a depressão, isso é muitas vezes visto como secundário, ou pior, é simplesmente ignorado. E o contraste entre a visão antiga e a nova realidade é brutal. De um lado, a ideia de que são coisas separadas, trata-se do físico e do mental, logo se vê do outro a nova realidade. Apoiada por uma montanha de evidências que nos mostra que isto é uma via de mão dupla. A saúde mental não é um extra, é um fator do risco direto. E um evento cardíaco não é só um problema físico, é um trauma que pode uma ansiedade e depressão profundas. E para quem ainda duvida do quão real essa ligação é, temos a síndrome de Takotsubo, é o exemplo mais dramático. Um estresse emocional extremo, como o luto, pode literalmente atordoar o coração, provocando um enfraquecimento súbito que imita um ataque cardíaco. Isto não é poesia, é fisiologia pura e dura. Agora vamos ver como é que esta separação se torna numa espiral perigosa. Porque ignorar a ligação entre o coração e a mente não é apenas uma omissão. Na verdade, cria um ciclo de feedback negativo que acaba por piorar os dois lados da equação. Ok, vamos seguir este caminho passo a passo. Tudo começa com sofrimento mental, ansiedade, depressão, estresse crônico. Isto leva muitas vezes a comportamentos de risco. A pessoa fuma mais, alimenta-se pior, não toma a medicação corretamente. O passo seguinte é quase inevitável. Acontece um evento cardíaco, mas a história não acaba aqui. O evento em si é um trauma que gera mais medo, mais ansiedade. E o que é que este novo sofrimento faz? Piora ainda mais os comportamentos de saúde. É uma espiral descendente, muito perigosa. É importante perceber que esta ligação não afeta toda a gente da mesma forma. Existem grupos que são muito mais vulneráveis. E saber quem são é o primeiro passo para uma intervenção que realmente funcione. E para isso, precisamos de definir um termo: doença mental grave, ou DMG. Estamos a falar de condições como a esquizofrenia e o transtorno bipolar, que têm um impacto muito significativo no funcionamento do dia a dia. E aqui vem um número que devia fazer soar todos os alarmes. O risco de uma pessoa com doença mental grave desenvolver uma doença cardiovascular é 2 a 3 vezes maior. Pensemos nisso por um segundo, não é um risco um pouco maior, é o dobro, às vezes o triplo, é um abismo. Um alerta de saúde pública gigante que foi ignorado por tempo demais. Agora vamos a um exemplo mais concreto. A insuficiência cardíaca, que é uma das condições mais comuns. Os números mostram que mais de 1 em cada 5 pessoas que vivem com esta condição também luta contra a depressão. Isso não é uma coincidência. Mostra que no dia a dia a pessoa está a travar 2 batalhas ao mesmo tempo, e elas estão profundamente ligadas. E não se trata apenas de depressão. Numa condição como a hipertensão pulmonar, mais de 1/3 das pessoas sofrem com ansiedade. Imaginem no que é lutar por cada respiração e, ao mesmo tempo, lutar contra uma ansiedade esmagadora. O fardo físico é agravado por um fardo mental, que é igualmente pesado. E temos que falar da disparidade de gênero. As mulheres não só têm taxas de depressão e ansiedade que são o dobro das dos homens, como a própria ligação entre este sofrimento e o risco cardiovascular parece ser ainda mais forte nelas. Então a grande questão é: como é que quebramos este ciclo? A Sociedade Europeia de Cardiologia está apelando a uma mudança de paradigma, uma abordagem completamente nova para proteger o coração e a mente em conjunto. A solução é de fato uma revolução. É passar de um modelo onde o cardiologista trata do coração e o psicólogo da mente e mal falam um com o outro para um modelo integrado. A ideia é criar equipes psicocardio, com especialistas a trabalhar lado a lado, onde o rastreio da saúde mental se torna tão rotineiro como medir a pressão arterial. E a filosofia por trás disso é o cuidado escalonado.
A ideia, simples e inteligente, o apoio tem de ser à medida, nem toda a gente precisa do mesmo. Para uns, basta mudanças do estilo de vida, para outros é preciso terapia especializada. O objetivo é dar o apoio certo na hora certa para aquela pessoa específica. Para tornar isto prático, o roteiro criou um consenso fácil de lembrar. O active. Cada letra é um passo. A de acknowledge, reconhecer a ligação. C de check, ou seja, verificar sistematicamente a saúde mental. Com T de tools, as ferramentas certas. Depois I de implementar os cuidados. E finalmente os passos mais difíceis, mais cruciais. V, adventure, aventurar-se a criar estas colaborações. E E de evaluate, avaliar sempre para melhorar. É um verdadeiro plano de ação, ok? Mas na prática, como é que se materializa esta abordagem holística? O que significa, no concreto, tratar a mente e o coração em conjunto? Vamos ver. Do lado psicológico, não falamos de coisas vagas. Falamos de intervenções com provas dadas. A terapia cognitivo-comportamental, o TCC, que ajuda a mudar padrões de pensamento. Técnicas de gestão de estresse e mindfulness, que dão ferramentas práticas para o dia a dia. E até a chamada prescrição social, que reconhece que a cura também vem da arte, da natureza e da comunidade. E claro, nada disso funciona sem a base de tudo: o estilo de vida. Atividade física, uma dieta saudável, gerir o estresse, dormir bem. Estas coisas não são domínios separados. São os pilares que sustentam tanto a saúde do coração como a saúde da mente. São parte da mesma equação. No final, tudo se resume a esta frase simples, mas incrivelmente poderosa. A saúde mental não é um extra, não é um luxo. É parte integral da saúde de qualquer pessoa. Não se pode ter um coração verdadeiramente saudável sem uma mente sã e vice-versa. E isto deixa-nos com uma pergunta final para refletir. Se calhar, o próximo grande avanço na saúde cardiovascular não está numa nova pílula ou no novo procedimento cirúrgico. Se calhar, a chave está na compreensão e no tratamento do órgão mais complexo que temos, a nossa mente.